Hello, fabulous! How are you? Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? Como os olhos. Você precisa de óleo para aprender inglês, gente. Vamos ver o que isso quer dizer? O que significa precisar de óleo na hora de aprender inglês, né? Eu sou a Fabiola Reis, tenho 26 anos de estrada aí ensinando inglês e hoje vou falar para vocês como que os olhos podem retirar a aspereza da aprendizagem de inglês, né? Nós vamos falar sobre como a gente pode suavizar o processo de aprender inglês, assim como o óleo remove a aspereza de um objeto, até de uma parte do corpo, né? Hoje em dia eu vejo no mercado óleo para cabelo, óleo de banho, óleo para a gente passar nos móveis de madeira, né? Para que serve esse óleo? Para retirar a aspereza deles. E eu usei essa metáfora porque, assim como o óleo é usado para polir, lubrificar, facilitar o uso de alguma coisa, existem óleos que podem ajudar na aprendizagem de inglês, certo? Nós vamos descobrir quais são esses óleos hoje. Você vai aprender como usar algumas estratégias para facilitar a tua aprendizagem de inglês, tornar esse caminho um pouco mais suave, um pouco mais fácil, ok? Deixa seu comentário aqui. Quais são os desafios mais comuns ao aprender inglês? Você que já está aprendendo inglês aí há um tempo, né? O que você tem sentido? Ou até muito tempo, né? Porque tem pessoas que nunca param de aprender inglês, de estudar inglês. Na verdade, a gente nunca para de aprender alguma coisa, né? Quando a gente se propõe a ir lá e estudar aquilo, aprender a fazer aquilo, a gente muitas vezes não para mais, né? Porque é uma habilidade que precisa ser trabalhada ali ao longo da vida, senão a gente esquece. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu estava vendo, né, uma pessoa falar ontem sobre o momento em que você para de aprender alguma coisa. Você está estudando inglês, por exemplo, está lá com seu professor, e aí você fala: não, eu vou dar só uma paradinha para me organizar, né? Eu vou me organizar, quando eu estiver bem, eu volto. Essa é uma das maiores mentiras que você pode contar para você mesmo. Por quê? Você não vai achar esse tempo ideal para você estudar o inglês. Quando a gente quer ou precisa de alguma coisa, a gente tem que encarar e fazer daquele jeito, do jeito que dá, com o que a gente tem, ou a gente não faz, né? Por isso que muita gente chega na idade adulta precisando ali do inglês, precisando urgente de uma promoção no trabalho, de uma viagem que vai fazer. E aí tem que correr atrás do prejuízo. E aí, às vezes, o tempo não é suficiente para chegar no ponto que você quer. Então, esse lance de, eu vou parar para me organizar, quando eu tiver legal eu volto, já é uma mentirinha que você conta para você. Inconscientemente, o teu cérebro já te engana. Quando estiver legal, eu volto. Só que esse dia nunca chega, né? Esse é um desafio. E eu ouvi uma pessoa falar ontem uma coisa muito interessante. Quando você para, você não volta mais no lugar onde você estava, né? Porque o mundo vai evoluindo, as coisas vão acontecendo. Então, se você está parado, se você parou, você necessariamente está andando para trás. Esse é o ponto número 1, né? E isso pode ser um desafio para você, né? Descer do unicórnio, né? Como diz a Camila Tucunduva, descer do unicórnio para entender assim, não vai chegar esse dia onde o sol vai brilhar, o arco-íris vai aparecer no céu e eu vou conseguir estudar o meu inglês. Não é assim que funciona, né? Outro desafio que muitos estudantes do inglês têm é a falta de confiança, né? Eu estou lá dando aula, tenho alunos particulares, eles estão lá, eles estão acertando tudo. Mas aí, como eles esqueceram uma determinada estrutura, ou erraram, fizeram uma pronúncia errada em determinado momento, a confiança deles já vai lá para baixo. Eles esquecem de tudo que eles estavam fazendo direitinho até aquele momento e focam no erro, focam no esquecimento, né? E esquecem que errar
e esquecer são excelentes para o aprendizado. Porque é quando a gente erra e quando a gente esquece que a gente coloca energia e atenção naquele ponto ali que ficou de fora, né? Existe um outro desafio que são os bloqueios mentais. Sabe aquela ideia de eu não vou conseguir? Inglês não é para mim. Essas crenças que a gente vai criando ao longo da nossa vida, a gente não sabe direito nem de onde veio, mas veio, se tornam bloqueios mentais. Tem pessoas que têm, de fato, um bloqueio com o inglês. Falou inglês, a pessoa se arrepia toda, né? E aí a gente tem que ir quebrando isso pouco a pouco dentro da nossa mente. Um outro desafio comum para quem aprende inglês, medo de errar, né? Ai, que medo. Fiz lá a aula, aprendi direitinho, estou indo bem. Minha professora falou que eu estou nota 10, mas aí chega um momento ali que eu tenho. Chegou um nativo lá no meu trabalho e ele ficou lá uma semana, né? Porque eu sou acadêmico, eu sou da área de engenharia química, e aí tinha esse professor estrangeiro lá. Eu podia ter usado o meu inglês para praticar ali com ele, mas eu não abri a boca. Por quê? Porque eu estava com medo de errar, né? A gente fica com medo de errar, fica com medo de passar vergonha, e aí a gente vai somando os desafios, né? Desafio após desafio que a gente tem para aprender essa língua, né? Muitos de nós começamos a aprender inglês com uma certa aspereza, né? Aquelas dificuldades que nos impedem de avançar com fluidez. O início geralmente é mais difícil mesmo, né? Até a gente quebrar aquela inércia que a gente estava lá falando o nosso português maravilhoso. E aí a gente começa a aprender uma coisa diferente, que gera uma certa aspereza, gera um certo bloqueio, uma dificuldade ali de começar, né? Mas são dificuldades que nos impedem de avançar com fluidez, mas elas podem ser minimizadas, elas podem ser amenizadas. Como? Com aqueles óleos que suavizam o processo, que eu falei para vocês. São óleos metafóricos, gente, mas eu vou explicar para vocês como cada um deles ajuda a suavizar o aprendizado, certo? Primeiro óleo da rotina. É a prática consistente. Assim como o óleo precisa ser aplicado regularmente na sua mesa, na corrente da sua bicicleta, a prática diária ou semanal ajuda a suavizar o aprendizado. Então, não adianta, gente, é aquilo que eu já ouvi milhões de vezes em relação à atividade física, né? Não adianta você malhar hoje e achar que você vai ficar musculoso amanhã. Você precisa criar o hábito de estudar um pouco todos os dias, mesmo que seja por 10 minutos. É o ideal 10 minutos? Não, mas às vezes o ideal acaba sendo inimigo do que a gente pode fazer todos os dias, porque a gente fica com a mente no ideal e não vai nem um pouquinho, porque já que eu não posso fazer o ideal, eu não faço nem 5 minutos. E não é assim, não precisa ser 8 ou 80, né? A gente pode criar esse hábito de estudar um pouquinho que seja. Ao final de um ano, se você somar a quantidade de minutos que você estudou, vai ser muito melhor do que se você tivesse ficado parado lá atrás. Segundo óleo é o óleo do ajuste. Então já vimos, ó, número 1, óleo da rotina, número 2, óleo do ajuste. O que é o óleo do ajuste, gente? O óleo do ajuste é o feedback constante. Da mesma forma que o óleo ajusta o funcionamento da máquina, o feedback constante do seu professor, do seu teacher aí, ele ajusta a sua aprendizagem. Então, ao fazer a sua aula, ao ter seu encontro com seu professor, tenha sempre o caderno ali do teu lado para você anotar o que ele está falando, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou caindo no erro de novo, o que eu já estou fazendo bem, o que eu posso já me garantir para conseguir me comunicar, sendo que eu ainda tenho esses pontos a trabalhar. Esse ponto do
feedback constante do professor é fundamental. E mais fundamental ainda é que depois que você escutar o que o seu professor teve para te dizer, que você use, coloque em prática o que ele falou. Busque o retorno dos seus professores para corrigir os seus erros e para te guiar. Não tenha medo de solicitar o seu professor, ele está ali para isso, ele está ali para te orientar. Outra coisa, os seus colegas podem te dar feedback, sabia? Se você estuda numa turma, por exemplo, você pode conversar com outras pessoas da sua turma para corrigir seus pequenos erros. Fulano, vamos fazer uma prática de conversação aqui? Vamos imaginar que a gente está nesse determinado contexto, a gente vai comprar um café lá na coffee shop. Eu vou ser o atendente, você vai ser o cliente, a gente vai fazer aqui uma conversação e ao final a gente fala o que a gente achou da fala um do outro, o que a gente acha que o outro pode melhorar. Você vai ter feedback de um par, né? Do seu colega. Pode ser muito interessante também. Você não precisa depender só do feedback do seu professor, tá? Hoje em dia, existem ferramentas de inteligência artificial. Eu, por exemplo, trabalho com uma delas que se chama Fluency Flow. O Fluency Flow é um teste que você faz com no teu tempo, no teu computador, no teu celular. E a inteligência artificial vai gerar para você ali uma conversa. Você vai conversar com a inteligência artificial. E ela vai ajustando o nível. Você responde as perguntas dela e ela te dá um relatório da tua fluência, do teu vocabulário, da amplitude do teu vocabulário, quantas frases você falou, a velocidade da sua fala, enfim. É uma forma de ter feedback também. Não é só o teu professor que pode te dar, mas existem ferramentas que podem te ajudar nisso. Então, se você tem interesse em fazer essa avaliação através de inteligência artificial, conversa comigo, tá? Manda mensagem lá para mim, manda DM, escreve aqui nos comentários que eu entro em contato com você, tá ok? Então, nós tivemos já 2 óleos, o óleo da rotina e o óleo do ajuste, certo? Vamos para o terceiro óleo. O terceiro óleo é o óleo da imersão. Assim como o óleo permeia as superfícies, a exposição contínua ao inglês ajuda a assimilar a língua de forma natural. Fabiola, como que eu vou entrar em imersão se eu moro no Brasil? Gente, imersão não significa viajar para um país de língua inglesa. Imersão significa que você vai colocar tudo ao seu redor, ou o máximo que você conseguir ao seu redor, na língua que você está aprendendo. Por exemplo, em inglês, né? Quais são as dicas? Podcast. No que você ouve um podcast em inglês, você está criando um ambiente de imersão. Assistir série, assistir filme. Hoje em dia a gente tem o recurso, né, de botar a legenda em inglês, de tirar a legenda. Até a legenda em português ajuda, embora aí não seja imersão. Você sai da questão da imersão. Mas ajuda. Se você não sentir confiança em assistir só em inglês, se sentir muito incomodado, assista em português, com a legenda em português, que também ajuda. Lê artigos em inglês. Leiam artigos da sua área de atuação. Não necessariamente atuação acadêmica, mas atuação profissional também, para você estar sempre em contato com a língua, certo? Então, esse foi o terceiro óleo. Óleo da rotina, número 1. Óleo do ajuste, número 2. Óleo da imersão, número 3. Quarto óleo, o óleo da motivação. Gente, é importantíssimo estabelecer um objetivo claro quando você está aprendendo inglês. Eu vou aprender inglês durante este ano, porque no ano que vem eu quero aplicar para ir morar nos Estados Unidos. Eu vou estudar inglês porque eu quero, da próxima vez que eu viajar, eu não quero ficar todo embananado para pedir um sorvete. Eu vou estudar inglês porque eu quero fazer um exame internacional de IELTS, TOEFL, Cambridge, o que for. Eu vou aprender inglês porque eu quero entender as músicas que eu ouço. Eu vou estudar inglês porque eu quero participar das conversas, mesmo que elas sejam básicas.
em inglês. Então, tudo isso tem um objetivo claro e um objetivo celebrável, porque quando você chegar lá, você precisa celebrar para dar ao seu cérebro a resposta de que você está no caminho certo, que você está fazendo o que tem que ser feito. E isso cria um looping aí no teu cérebro de, pô, esse negócio aqui é bom, né? Eu botei o meu objetivo, que era claro, era alcançável, eu alcancei e eu celebrei. Então, eu crio a base para fazer isso novamente. E se você fizer isso novamente, e novamente, e novamente, você vai ter a fluência do inglês, certo? O quinto e último óleo é o óleo da persistência. É aquela famosa resiliência, né? Que se fala tanto hoje. Se você passar um óleozinho lá na sua bicicleta, né? Se você mora em região de praia, você vai ver que se você comprar uma bicicleta e não fizer nada por ela, em um ano ela está completamente oxidada. Se você passar um óleo ali no quadro da sua bicicleta, nas correntes, no guidão, no pedal, você vai evitar esse desgaste excessivo, né? A resiliência, ou seja, o óleo da persistência, ela mantém você em movimento, mesmo nas dificuldades. Você erra, mas você aceita que o erro faz parte do processo. Você aceita que cada desafio te fortaleça, porque você vai lá e vai superar aquele desafio. E isso vai te fortalecer para você fazer igual ou melhor da próxima vez, certo? Então, os olhos que vocês precisam para aprender inglês são 5. Eu vou repetir aqui cada um. O óleo 1, que é o óleo da rotina, né? A prática consistente. O óleo 2, que é o óleo do ajuste, que é o feedback constante. O 3, que é o óleo da imersão, é a exposição diária. O óleo 4 é o óleo da motivação, ou seja, motivação, objetivos claros, celebráveis. E o óleo 5, que é o óleo da persistência, ou seja, a resiliência. Na hora que você errar, ter a força de fazer de novo, apesar disso. Como utilizar esses óleos, gente? Agora que você conhece os óleos que a gente precisa para aprender inglês, vamos aprender a usá-los a nosso favor, né? Primeiro, eu vou sugerir alguns passos práticos aqui. O primeiro é montar um plano, tá? É fundamental que você defina quando e como cada óleo vai ser aplicado no seu cotidiano. Você começou a aprender inglês, mas você sabe que dia e que hora você vai parar para estudar? Ou é assim, quando der tempo eu vou entrar lá na plataforma, quando der tempo eu vou ler uma coisa aqui. Porque se você deixar no quando der tempo, é muito provável que você não faça. E aí você não atinge o seu objetivo, certo? Outra coisa que você pode fazer para usar, né? Um passo prático para usar esse óleo é buscar ajuda. Às vezes o aluno está ali, o professor está tentando ajudá-lo, mas ele não está reparando que na cabeça do aluno ele está afundando. E às vezes não é bem assim. Se você buscar o feedback do seu professor, se você buscar um recurso externo para se ajustar continuamente ali, o colega, o aplicativo, a plataforma, a aula, você vai ver que a tua visão, talvez, do que está acontecendo contigo, não é bem o que você está sentindo, né? Não corresponde à realidade. Então, busque ajuda, busque um professor da sua confiança, busque uma avaliação, como a que eu falei para vocês, do Fluency Flow, para vocês terem um recurso externo que te ajude a ajustar. Um exame internacional, que é um exame completamente assim, imparcial, a pessoa que vai te avaliar nunca ouviu nem falar da onde você mora, ela não sabe, não faz ideia de quem você é, ela vai fazer uma avaliação ali muito imparcial. Busque esse tipo de ajuda, tá? Busque esse tipo de feedback e use os recursos que estão ao teu alcance para você conseguir avançar. Terceiro, mantenha a motivação viva. É muito importante lembrar do porquê você começou. Sabe quando dá aquele desânimo? Você
estudou o present perfect pela milésima vez e pela milésima vez você errou, lembra do porquê você começou. Porque quando a gente está com aquela sensação da frustração, do erro, é muito fácil a gente jogar a toalha. Só que jogar a toalha não vai resolver aquele problema que a gente tinha lá quando a gente começou, né? Que era ir para uma reunião, não entender bulufas, não conseguir se comunicar numa viagem, ter que recorrer ao filho, ao tradutor, ao Google Tradutor, falar para o Google Tradutor, né? E não entender o que a pessoa disse, enfim. Lembra de por que você começou, por que você iniciou nessa jornada de aprender inglês. Porque isso vai te lembrar dos seus objetivos e vai manter a sua motivação viva. Última dica: persista nos dias difíceis, né? É aquela música do Coldplay que eu amo. Nobody said it was easy, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Dias ruins também fazem parte, né? Não é um mundo de pirlim-pim-pim, onde você vai chegar montado no unicórnio, vai entrar na sala de inglês, tomar uma pílula mágica e vai sair fluente. Não existe isso, né? Os momentos difíceis, os momentos mais desafiadores, os dias ruins, também fazem parte. Mas quem aprendeu e se tornou fluente passou por isso também. Então, tira da sua cabeça de que vai ser assim, tudo um mar de rosas, vai ser fluido, leve, solto. Vai ser fluido, leve e solto na medida em que for divertido, na medida em que atender os seus objetivos. Por isso é importante você estar com um professor que você confie, um professor que vai te ouvir, que vai trabalhar em prol do que você quer e não do que ele quer ensinar. Isso é muito importante, né? Mas entenda que os dias ruins vão acontecer, porque tudo que a gente resolve aprender é desafiador. Tudo de que vale a pena nessa vida é desafiador, né? Se você quer ter um corpo saudável, é desafiador. Se você quer morar bem, é desafiador. Se você quer ganhar mais dinheiro, é desafiador. E se você quiser se tornar fluente em inglês, vai ser desafiador também. Então, cuidado com esses caminhos aí brilhantes, cheios de flores, porque em algum momento vai existir uma dificuldade e você vai usar a sua resiliência para passar por ela, porque só assim você vai chegar no teu objetivo, no teu ouro, que é ser fluente em inglês. E eu posso te dizer por experiência própria, abre muitas portas, abre muitas oportunidades, vivências muito interessantes, porque você domina esse idioma, certo? Então tá, vamos resumir aqui os pontos principais. Nós vimos como cada óleo pode suavizar o seu processo de aprender inglês, né? Qual desses óleos você acha que mais ajudaria o seu aprendizado agora, nesse exato momento? Bota aí nos comentários para eu saber. Eu vou gostar de saber. O que está faltando aí? Qual é o óleo que está faltando para você ter mais suavidade na sua aprendizagem de inglês? Está faltando rotina? Está faltando motivação? Está faltando consistência? Está faltando feedback? Qual é o óleo que pode te ajudar nesse exato momento? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou dessas dicas, né? Me segue, se inscreve, curte, compartilha. Sabe aquela pessoa que está tropeçando aí para aprender inglês a vida inteira? Manda esse vídeo para ela, que pode ajudar e ela vai te agradecer, tá? Continue me seguindo para mais conteúdo como esse. Coloquem aqui nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale, que tópicos vocês querem que eu fale para aprender inglês de maneira eficiente. Um grande beijo, vou ficando por aqui. Thank you very much. Bye, bye.